Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do Portal Afia. Eu sou Renato Bergalo, médico de família e comunidade, mestre e doutor em saúde pública, professor da UF e editor-chefe de medicina de família e comunidade da Afia. E hoje eu estou aqui com a doutora Taine Miranda, psiquiatra, mestre em psicologia social pela USP e pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais da USP e editora de psiquiatria da Afia. Hoje a gente vai falar sobre afastamento do médico ocasionado por ansiedade e depressão. Seja muito bem-vinda, doutora Taine. Muito obrigada, Renato. A gente está aqui, Taine, com algumas informações interessantes, né, do próprio Afia Research Center sobre o panorama de saúde mental do médico em 2024, que traz alguns números assim impressionantes, né? 39,8% dos médicos com algum transtorno mental diagnosticado, sendo que a prevalência é muito maior entre o gênero feminino, né? 46,8%. 22,1% dos médicos têm um diagnóstico de depressão, sendo que também é bem maior no gênero feminino, aí com 65,9% desses que têm um diagnóstico sendo do gênero feminino. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, pelo IBGE, a prevalência de depressão autorreferida nos últimos 12 meses entre adultos no Brasil é de 10,2%, ou seja, bem menor do que quando a gente separa especificamente a população médica, né? Isso se repete também quando a gente fala de ansiedade, com 33,5% dos médicos com esse diagnóstico, também com maior prevalência no gênero feminino, ao mesmo tempo em que a gente tem apenas 18,6%, apenas, né? Mas comparadamente ao dos médicos, 18,6% dos adultos brasileiros com sintomas de ansiedade. Taine, o que você acha que está contribuindo para essa prevalência muito maior do diagnóstico de transtorno de humor na população médica? Como que isso pode contribuir para esses afastamentos? Como que você vê essa situação, você que estuda esse assunto? Renato, eu queria agradecer mais uma vez o convite, mas eu queria começar salientando a importância do que a gente está fazendo aqui, no sentido de trazer luz a um problema que normalmente é muito invisibilizado dentro do meio médico. Nós médicos temos muita resistência em falar das nossas próprias fragilidades, vulnerabilidades e, por conseguinte, falar de adoecimento. E se a gente pensar em saúde mental, que já é historicamente um campo estigmatizado, tanto para a população geral quanto para nós mesmos, isso vai ficando cada vez mais de lado, tá? Eu acho que os dados que você trouxe ali, pensando em transtornos ansiosos e depressivos de uma prevalência de 2 a 4 vezes maior do que a população em geral, já deixa evidente de que a gente tem algo estrutural do trabalho médico que corrobora com um adoecimento. E aí, acho que tem muitos elementos do trabalho, da organização do trabalho, que estão atrelados a esse adoecimento. Acho que todos os médicos sabem, e isso também passa um pouco pelo senso comum, as longas cargas horárias que nós nos submetemos. Então, se a gente pensar, um médico trabalha em média em 2 a 3 ambientes e por volta de 51 horas semanais. É uma carga horária de trabalho elevada, essencialmente se você pensar na qualidade do trabalho médico. O trabalho médico é um trabalho que é muito demandante do ponto de vista subjetivo. A gente está ali o tempo inteiro imerso em lidar com a dor, com o sofrimento, com a morte, precisando tomar decisões que são muito iminentes, muito rápidas e que têm desfechos às vezes fatais. Então, eu estou falando que você está imerso em um trabalho muito demandante por muito tempo. Além disso, tem algumas outras questões de como o mundo do trabalho tem se organizado mesmo, que também corroboram para esse adoecimento. Então, se a gente pensar que as equipes estão cada vez mais reduzidas, os salários estão cada vez mais baixos, a gente tem uma demanda grande por produtividade, então por uma expressão numérica da qualidade do serviço e que vai perdendo de vista, por exemplo, se a gente pensa aqui, vou dar um exemplo de pronto-socorro. A gente pensa, muitos pronto-socorros têm uma métrica de volume de atendimento e essa métrica muitas vezes desconsidera a gravidade dos pacientes que a gente está recebendo. É evidente que tratar uma cistite é diferente de tratar uma síndrome coronariana.
Então, essa pressão por produtividade, o excesso de atividades burocráticas, às vezes coisas que foram pensadas para auxiliar o trabalho médico. Estou pensando aqui quantos prontuários eletrônicos ruins eu tive que lidar no curso do tempo que eu trabalhava, por exemplo, em Porta. E que às vezes aquilo tinha sido pensado para ajudar, mas que tinha tantos entraves para conseguir utilizar a ferramenta que terminava por complicar o meu trabalho em vez de auxiliar. Se a gente pensa em estruturas, agora a gente está vivendo um momento de grandes núcleos, de grandes empresas que trabalham aí na área da saúde, a despeito de trabalhos mais localizados. A prática médica por muito tempo foi essa prática liberal em que o médico tinha muita autonomia para tomar suas condutas, enfim, para que elas fossem baseadas em suas percepções éticas, algo que tem também se perdido hoje em dia. Então, o médico tem muito menos autonomia sobre o seu próprio trabalho e pouco reconhecimento. Desculpa até te interromper, eu achei interessante esse ponto, né? Porque ao mesmo tempo que o médico perde essa autonomia e esses contratos que a gente acaba tendo, ficando refém às vezes dessas grandes empresas, como você falou, ele também não dá muita proteção para o médico ao mesmo tempo, né? Muitas vezes é via PJ, não é via CLT, então enquanto não tem autonomia, tem uma falsa autonomia ali com aquele vínculo ali, mas com pouca garantia de uma proteção social, de férias, enfim, de tudo aquilo que às vezes a gente vai demorar para construir, porque uma coisa é a gente guardar um dinheiro todo mês para garantir ele tirar umas férias, parar 30 dias, outra coisa é o médico ficar doente, como é o que a gente está falando aqui, né? E tem que se afastar durante 15 dias e num vínculo como esse ele tem zero proteção, né? Sim. Você falou isso, Renato, eu lembrei, eu tenho uma colega médica, e ela terminou a residência há muito pouco tempo, e em todos os atendimentos ela traz a surpresa da mãe dela, que é uma advogada, com a informalidade dos vínculos dentro da medicina. Mas ela não consegue entender como é que a gente faz esses acordos que são acordos de boca, e a gente é PJ, e aí você tem uma obrigação temporal, se você pensar no interconsultor, tem uma obrigação de disponibilidade com o hospital, e aqui pensando no meu caso como especialista. Eu tenho que estar disponível para o hospital durante aquele período de tempo, mas eu não tenho nenhuma garantia. Se não for chamada também, eu não vou receber. O ônus do trabalho é meu, porque sou eu que perco o meu tempo ali, sem nenhuma remuneração. Estou vulnerável a ser desligada do corpo do hospital, sem precisar de grandes avisos. Às vezes o contrato coloca esses 30 dias de antecedência, às vezes não. Como você trouxe aí muito acertadamente, se esse médico adoecer, faz o quê, né? Se sustenta como? Até essas condições devem colaborar muito para gerar o adoecimento de saúde mental, principalmente, né? Como que a gente não fica ansioso sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, sem ter certeza que às vezes aquele vínculo, que é o principal às vezes, né? Ou, enfim, de 2 a 3, mas mesmo assim faz diferença no final das contas, a gente saber se a gente vai continuar com aquela renda ou não. Acho que imagino que isso também contribua para um estresse, né? Para um desgaste emocional. E eu acho que também vai de uma via de mão dupla, né? Porque se esse trabalho é mais precário, eu preciso me submeter a uma maior carga horária de trabalho. Eu preciso cada vez mais acumular mais vínculos que cada vez mais me deixam insegura. Então, tem essa dinâmica aqui que vai perpetuando ali um ciclo de adoecimento. E acho que quando também você executa um trabalho em condições tão ruins, assim, é difícil que você veja um sentido naquilo que você está fazendo. Sentido que você veja um valor, que você consiga ver um desfecho positivo daquilo, porque a gente trabalha por muito mais coisas, por muito mais razões do que ganhar dinheiro. A gente trabalha também para ganhar dinheiro, todo mundo precisa se sustentar, pagar a conta, comer, morar, nós temos nossas aspirações pessoais. Mas se fosse só por isso, seria muito difícil de levar adiante uma ocupação tão complicada quanto a medicina. Então a gente espera um reconhecimento material,
Então, que a gente seja remunerado de acordo com o empenho que a gente dedica àquela atividade, com o tanto que a gente dedicou à nossa formação, mas um reconhecimento simbólico mesmo, de ser da qualidade do trabalho exercido, da utilidade do nosso trabalho, que também está muito fragilizado. Acho que quando as pessoas olham, por exemplo, para os serviços de saúde, tem uma certa confusão ali entre o que é responsabilidade da estrutura, do dispositivo de saúde, então do hospital, da unidade pública e do profissional de saúde. Então, muitas vezes a emergência está cheia e as pessoas visualizam o profissional da saúde, o médico, como responsável daquilo, quando ele também está em uma situação de muita precariedade. Ele está ali só tentando, sobrecarregado, diante de uma equipe muito reduzida, conduzir o trabalho da melhor forma possível. E aí esse profissional é visto como alvo e esse profissional é agredido muitas vezes nos serviços. É uma sobrecarga dupla, né? Porque ele está sobrecarregado com uma estrutura que não funciona, com um sistema que não está andando e sobrecarregado ao mesmo tempo com a cobrança indevida, às vezes, ou até violência por parte dos pacientes, né? Sim. Além disso, eu acho que a cultura médica, a cultura formativa médica é algo que a gente precisa problematizar continuamente, porque acho que tem uma transposição aqui de um jeito de organizar as coisas um tanto militarizado e hierárquico, que é muito nocivo para a saúde mental dos médicos. Então, a gente tem uma hierarquia muito rígida, né? Os programas de residência, né? Cobranças, o R1 faz isso, o R2 faz aquilo. Sim. Isso não facilita esse cenário, né? Essa coisa tão complicada de saúde mental atualmente. Eu lembro de um relato, agora me fugiu de onde, mas de uma colega trazendo em um programa de residência diferente do que eu fiz, de que o R1 não podia se dirigir ao preceptor diretamente. Nossa. Ele precisava se dirigir ao R3 para o R3 legitimar que ele tinha o direito de falar com o preceptor. É um absurdo, né? Assim, a gente conta sorrindo, porque é tão distópico que é quase difícil de ter outra reação. Sim. Então, essas hierarquias muito rígidas, né, que colocam as pessoas mesmo em um local de submissão, assim, de humilhação, quase. O dispositivo da humilhação, né, da submissão, ele é muito utilizado como se fosse um dispositivo educacional. Então, quantas vezes, né, os chefes não vão fazendo perguntas incessantemente até que você erre, para que no momento que você erre, ele possa te colocar em uma situação vexatória, o que em absoluto não contribui do ponto de vista educacional. Como se a pressão para acertar com o paciente, para salvar uma vida, para melhorar uma doença, um sintoma, já não fosse o suficiente, né? O que já gera estresse, normalmente, já gera um desgaste que pode contribuir mais facilmente, como a gente viu na população médica, para um transtorno de humor, por exemplo. Mas a gente ainda tem essa pressão vinda de quem a gente deveria depositar a nossa confiança, de quem deveria ser um apoio ou um porto seguro. Isso é mesmo muito complicado. Sim. Tem uma comparação também. A gente se compara bastante, né? E acho que a gente até muitas vezes perde a dimensão do caminho, assim. Porque eu acho que quando, por exemplo, enquanto interno, eu olhava para os meus chefes e pensava aquilo é o que eu deveria ser. Mas eu não pensava que aquela pessoa levou 20, 30 anos para se tornar aquilo, que eu não ia terminar a residência me tornando aquilo. E um tanto o jeito que circulava dentro do circuito médico ali essa cobrança, dava essa impressão mesmo de que depois de 6 anos eu precisava ser aquilo que é inacessível, né? Você não vai ser. Você tem precisa de um tempo para que você atinja tal excelência. E essa dimensão temporal, né, é muito bagunçada mesmo pra gente, porque, como eu tinha trazido antes, a gente trabalha muito, muitas vezes é muito naturalizado, por exemplo, que a gente abdique de lazer, que a gente abdique de atividade de autocuidado, que a gente abdique de dormir para poder estudar, como se isso pudesse acelerar o percurso, como se isso pudesse fazer com que nós virássemos muito bons mais rápido, e que no final é uma armadilha também, porque sem dormir você não vai estudar bem, né? Sem saúde mental você não vai ser um bom médico.
E a gente nunca vai saber tudo, né? A gente tem que estar confortável também com as próprias limitações, as limitações que são humanas. E eu tenho essa impressão, né? Que essa autocobrança, né? Da gente saber tudo, como se a gente saísse da faculdade já pronto para resolver todos os problemas de todas as pessoas. Saber lidar com essa frustração que não deveria ser tão grande, me parece importante para se manter também nesse sentido com saúde mental, né? E aí nesse sentido acho que até me lembra perguntar aqui, né? Porque se fala muito de resiliência, né? De autorresiliência, de lidar com as dificuldades, com as frustrações, como se fosse algo às vezes individual, a gente conseguir superar essas dificuldades de estrutura, de sistemas, essas dificuldades impostas, as cobranças de produtividade, as cobranças no ensino, né, as autocobranças, e isso às vezes pode fazer se tornar um pouco injusto esse tipo de cobrança, como se isso fosse resolver o problema do estresse, o problema da ansiedade, o problema da depressão. Realmente basta a gente querer e fazer ali um autocuidado para resolver esses problemas? Como é que você pensa sobre isso aí? Eu acho que o autocuidado é necessário, mas insuficiente, porque eu acho que a gente tem pensado aqui coisas que são estruturais, que são como a formação médica foi organizada ao longo dos anos, e como o mundo do trabalho está organizado. E o mundo do trabalho que, em termos gerais, está muito precarizado. E essa precarização também recai sobre nós, profissionais médicos. Eu acho, inclusive, que a gente tem uma certa dificuldade de vislumbrar isso. Porque como a gente se insere enquanto categoria profissional em uma condição muito melhor do que a média da população. A gente é muito melhor remunerado. A gente tem um pouco de dificuldade de ler que também somos trabalhadores e que também estamos sendo alvo de uma precarização. Então, eu penso que o cuidado individual ele tem que ter o seu lugar. Então, é muito importante que a gente possa ter momentos de lazer. É muito importante que eu possa dormir bem, assim, coisas prosaicas, que eu possa comer bem, que eu não precise ficar correndo o dia inteiro para cima e para baixo, sem ter um pouco de tempo para respirar, que eu tenha relações de qualidade, que eu tenha tempo para estar com a minha família, com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos. Isso tudo é importante, mas isso é insuficiente. Porque se eu pensar que eu tenho isso tudo, mas que na hora que eu vou pro meu trabalho, o meu trabalho é super lotado, a gestão tá de um lado gritando no meu ouvido pedindo coisas, os pacientes estão do outro lado, gritando no meu ouvido e fazendo reclamações. Eu recebo mal. Eu trabalho ininterruptamente por 12 horas porque o plantão é lotado. Assim, essas coisas vão servir, vão desafogar essa demanda, mas esse estresse que é estrutural vai continuar. E aí, isso, eu acho que a gente tem que fazer uma problematização contínua aqui, tanto em termos formativos, e você também tá ligado aí à educação médica, à formação de profissionais, tanto problematizar a cultura médica, quanto fazer uma discussão mesmo de condições de trabalho, que deixam os médicos hoje muito vulneráveis. Então, é necessário, mas insuficiente o cuidado individual. Muito interessante. Inclusive, recentemente, numa revista nova que começou agora, a Lancet Primary Care, né, que é a Lancet específica de atenção primária, a primeira edição já saiu ali com um editorial sobre a importância do autocuidado, cuidando dos cuidadores, um imperativo para os médicos de família e comunidade que sofrem de forma semelhante às outras especialidades com relação a essa sobrecarga por estrutura. Então, tá falando sobre isso, tá abordando isso é muito importante, né? Até nessa área nossa de atuação, que a gente fala muito de prevenção, aquela coisa de prevenção primária, secundária, que vai até a quaternária, que já se começa agora com o conceito também de prevenção quinquenária, que é quando a gente previne problemas no paciente ao se cuidar. A gente estando mais saudável, a gente promove um cuidado melhor também em saúde para os pacientes, né? Então, acho que é uma forma também interessante de trazer para a academia, de trazer para a prática, para o ensino, a gente dá nome a isso, né? A gente está falando não só de saúde nossa, que já por si só já deveria ser totalmente importante, mas a gente está falando da saúde de quem a gente cuida também. Sim, é curioso, né? Porque eu acho que essa dimensão relacional da medicina, ela acaba se perdendo para algumas especialidades. Eu acho que tem especialidades
talvez para nós aqui, psiquiatra, médico da família, seja muito evidente essa dimensão intersubjetiva que se coloca na prática médica, mas sei lá, eu acho que para algumas especialidades o cirurgião acha que o contato com o paciente, esse contato aqui, olho no olho, é uma coisa menor. E não é, assim, a relação médico-paciente ela está colocada para qualquer especialidade médica. E assim sendo, você necessariamente vai estar imerso nas questões do paciente, essas questões vão te mobilizar, essas questões vão te trazer algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento, e você vai ter que aprender a lidar com isso, aprender a interpretar o que é isso que você está sentindo e também não se confundir nisso daí, conseguir estabelecer alguma separação entre o que é seu e o do paciente que permita com que você ofereça um cuidado para ele. E eu acho que essa separação também a gente só consegue fazer quando a gente está bem, né? Quando a gente não está bem, coisas muito pequenas, elas tomam proporções que não estão correlacionadas ao acontecimento. E a gente não vai conseguindo lidar mesmo com essas contingências do cotidiano. Tem um monte, a gente tem um tempo inteiro um monte de problema para resolver que a gente não vai dar conta se a gente não estiver bem. Perfeito. Muito bom, Taine. Eu acho até que você falando sobre a gente estar bem, a importância que isso traz para a gente continuar bem, né, e saber lidar melhor com os desafios, com as dificuldades do dia a dia, me faz lembrar das médicas mulheres, né, que trazem, às vezes, uma dupla jornada, que tem responsabilidades ou domésticas, responsabilidades com os filhos, que a gente sabe que ainda é mais prevalente entre as mulheres, né? E eu queria saber de você, como é que isso se encontra, assim, nesse cenário de jornadas de trabalho, de dificuldades encontradas por essas médicas, nesse ponto de vista da prevalência ser maior ou não desses afastamentos, dessas doenças de saúde mental entre as mulheres. Como é que você vê isso? Renato, eu não conheço dados sobre o afastamento em saúde mental especificamente aqui pensando no gênero, mas a prevalência é muito maior entre as mulheres, é algo que acompanha a prevalência da maior parte dos transtornos mentais na população em geral, mas como a gente viu na população médica, isso está amplificado. Então, as médicas adoecem muito mais do que os médicos. E aí a gente pode pensar em inúmeras questões também que são estruturais, ligadas aqui ao sistema de opressão de gênero, que determinam a maior vulnerabilidade para as mulheres. Você já trouxe uma delas, que é a dupla, tripla jornada. Muitas vezes as mulheres elas têm uma sobrecarga de trabalho porque elas são responsáveis pelo trabalho de cuidado doméstico, que a despeito de um avanço na discussão sobre questões de gênero, sobre divisão de trabalhos, ainda recai mais sobre as mulheres. Então, em termos de população em geral, a mulher tem mais de 10 horas a mais de trabalho doméstico em uma semana do que os homens. Então, essa mulher está executando esse trabalho doméstico concomitantemente ao que ela está executando um trabalho remunerado fora da sua casa. As questões de gênero também colocam as mulheres em maior vulnerabilidade dentro dos serviços, assim. Então, no sentido de sofrer discriminação, de ser mais vulnerável a assédio verbal, assédio sexual, de pacientes, mas também de colegas, assim. Eu poderia aqui passar horas contando casos de coisas que vivi nos dispositivos, assim. Então, de ser deslegitimada enquanto o local ali da figura de autoridade, da pessoa que detinha o conhecimento técnico, de ter condutas muito triviais, assim, contestadas por colegas que, a despeito de não terem, por exemplo, visto o paciente, achavam que sabiam uma conduta melhor do que eu, dos próprios pacientes, né? Não te ver enquanto essa figura que detém conhecimento, tá? As diferenças salariais, porque quando a gente estava falando lá de questões estruturais, a gente estava pensando, né? Ganho menos, trabalho mais para compensar essa perda de remuneração, e as mulheres têm um gap, uma distância em relação
a remuneração dos homens, que é muito grande. Então, as mulheres recebem 36% menos que homens. E aí você pode dizer, é porque as mulheres fazem especialidades que têm menor remuneração, então, sei lá, tem muita pediatra, homem tem muito cirurgião. Quando a gente controla fatores de confusão, aí pensando em especialidade, local de trabalho, tempo de trabalho, essa diferença salarial se mantém. Então, realmente, eu estou falando de uma diferença salarial que está relacionada ao gênero e não a esses outros fatores que influenciam os ganhos. E o próprio impacto que a vida reprodutiva da mulher tem na sua carreira. Então, tem uma própria questão de contratação que se mantém. Então, pensar que talvez eu não contrate essa pessoa porque há a possibilidade dela ter uma licença maternidade. Então, já estabelecendo aqui um entrave para o acesso a determinadas vagas, mas quando as mulheres têm a sua licença maternidade, elas têm uma perda salarial que vai só ser recuperada depois de 10 anos do nascimento dessa criança. Então, quando a gente olha o gráfico, por mais que a mulher esteja recebendo um salário menor do que o dos seus pares do gênero masculino, ele está indo em uma crescente. São duas linhas que estão paralelas, com espaço, e aí eu chego na vida reprodutiva da mulher e isso tem uma queda gigantesca, aumentando esse abismo. Então, todas essas questões ligadas ao gênero determinam um maior sofrimento das médicas. Quer dizer, a gente tem muitas justificativas para essa maior prevalência entre o gênero feminino dos transtornos de saúde mental entre os médicos, né? A gente não é à toa, assim, existem muitos motivos para isso, pelo que a gente consegue entender, né? Sim. Bacana. Então, Taiane, acho que realmente a gente conseguiu passar por vários assuntos das contribuições diversas que trazem esse triste cenário de muitos afastamentos, de muita prevalência de problemas de depressão e ansiedade entre médicos, né? E acho que resta a gente pensar nos passos, né? Como a gente está aqui diante de um diagnóstico, né? Como a gente é médico, a gente pode pensar, então, qual é a abordagem terapêutica, o que a gente pode fazer, qual é as condutas possíveis diante de um cenário tão complicado como esse? Eu acho que o primeiro passo é descortinar o problema, que é algo que a gente também está fazendo aqui. Por mais que os dados sejam alarmantes, a gente discute pouco, o que implica também que as pessoas buscam pouco ajuda, e aí pensando do ponto de vista aqui mais individual, porque elas ficam com receio de que isso traga estigmas, de que elas sejam vistas entre os colegas como o doente, como a pessoa problemática, tá? Então, acho que a primeira coisa é a gente poder conversar sobre, a gente poder estabelecer quais são os problemas que nós temos hoje dentro do meio médico que determina o sofrimento. Isso é importante demais, Natália. Desculpa te interromper, mas acho que pegando um gancho do que você está falando, a gente tem uma questão muito prevalente de automedicação, inclusive, né, entre colegas médicos. Eu acho que isso tem a ver também com esse isolamento, com essa ausência de conversas de rede de apoio, né? Sim, tem várias questões, né? Acho que a própria ideia do sigilo, né? Uma vez que se você é atendido, por exemplo, no dispositivo que você trabalha, você fica ali pensando, será que os meus colegas vão ter acesso? As minhas informações são muito íntimas, né? Quando a gente vai em um profissional de saúde mental, a gente está revelando coisas ali que muitas vezes você não disse para ninguém, nenhum outro espaço. Então, tem toda essa preocupação que combina nisso, que é o médico tentando resolver ali por conta própria, que é altamente perigoso, né? Acho que a gente discute muito dentro da psiquiatria como a gente não pode tentar manejar situações em que nós estejamos pessoalmente envolvidos, que os nossos afetos estejam muito misturados ali. E que é o que acontece quando você está tentando identificar o que você mesmo está passando ali. É muito difícil, você não consegue fazer esse distanciamento que é necessário na clínica para você ver um pouco de fora e conseguir estabelecer um panorama. Tinha
uma metáfora que os meus chefes faziam muito, que era tentar aprender um elefante muito perto dele. E aí você ia passando a mão em um pedacinho do elefante e aí você pegava o rabo, achava que era uma coisa, pegava a tromba, pegava o pé, e em nenhum desses cenários você conseguia ver que era um elefante porque você estava muito perto, que é um tanto que acontece quando o médico resolve se automedicar. E eu vejo muitos colegas que chegam, depois de tentar se automedicar, dá errado, e assim, se automedicou de uma forma ruim, porque não tinha como se automedicar de uma forma boa. E se você pensar que os médicos têm acesso a medicações com potencial aditivo, então, que pode fazer uma receita de benzodiazepínico, pode se prescrever um estimulante, isso adiciona graus de complexidade, porque essa pessoa pode estar fazendo um uso indevido de uma medicação que vai causar um outro transtorno mental, vai ter ali agora um transtorno por uso de uma substância. Tá? Então, realmente é uma questão muito fundamental a gente poder descortinar o problema, conversar abertamente sobre, para que as pessoas possam buscar ajudas, problematizar a cultura formativa médica, pensar que a gente não precisa de uma carga horária extenuante, a gente não precisa ser humilhado, a gente não precisa de hierarquia rígida, a gente não precisa de uma cultura de heroísmo e de dedicação extrema ao trabalho para sermos profissionais competentes e fazermos bem aquilo que nos dispomos. E aí eu acho que esse que é o terceiro e talvez seja o mais difícil, que é pensar o mundo do trabalho. E aí esse realmente é o mais complexo, porque determina e precisa de outras formas de organização coletiva para problematizar e para conseguir ganhos e avanços, para conseguir uma maior seguridade no trabalho médico. Então, acabei colocando aqui no que eu considero graus de complexidade. Acho que a intervenção individual ela é um pouco mais fácil de ser implementada. Pensar a cultura formativa médica já é um pouco maior, mas ainda mais fácil do que pensar mudanças estruturais no mundo do trabalho. Perfeito, Taine. Eu gostei muito dessa proposta aí de segmento, né? Essa abordagem terapêutica. Eu concordo, acho que desde esse nível individual, onde é importante ter um autocuidado, mas também buscar ajuda quando necessário, né? Buscar apoio, passando pela parte da educação, que nós todos fazemos diferença, porque a gente sempre está ali, difícil um médico totalmente isolado, sem algum contato com alguém em formação, com algum interno, com algum residente. Então isso, a nossa voz faz diferença aí, e aí também buscar lutar nos espaços pertinentes sobre essa melhora das perspectivas, da estrutura de trabalho, que é mais complexo, mas acho que é um trabalho de formiguinha, né, que a gente tem que entender que é necessário para chegar lá. Então, eu queria agradecer mais uma vez a doutora Taine pela participação. Acho que foram ótimas as colocações. E deixar espaço para uma mensagem final da Taine. Muito obrigada, Renata. Eu que agradeço o convite para a gente estar discutindo algo que é tão importante e tão caro para mim, enquanto profissional da saúde mental, pensar na saúde mental dos colegas, dos meus pares. Perfeito. Bem, pessoal, esse foi mais uma edição do videocast do Portal Afya. Fique ligado sobre mais informações a respeito de saúde mental dos médicos, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Tudo isso tem lá no Portal Afya e muito mais. Até a próxima.